Olá a todos e bem-vindos ao Quem Cala Consente. Hoje verdadeiramente emocionado por vos ter desse lado no 52º episódio, que se formos a ver, a 52 semanas é o tempo de um ano, portanto é celebratório e mais celebratório é ainda poder agradecer-vos por mais um prémio que o Quem Cala Consente ganhou, desta vez no Google Podcasts. Preparem-se para embarcar nesta jornada de autodescoberta, continuar o nosso crescimento pessoal e vamos continuar também com a temática da assertividade. Hoje vamos aprender a dizer não. Vamos saber lidar com críticas. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao tal 52º episódio do meu podcast. Já tenho técnicas para tu saberes dizer não. Sabes dizer não? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. It takes a lifetime to become the best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life, and there's no return and no deposit. One life, so make sure you like what's in your closet. De facto, é isso mesmo. Hoje mergulhamos num tema fundamental que continua esta temática da assertividade. Certamente já te sentiste preso num ciclo de dizer sim quando tu querias dizer não. Certamente já sentiste o peso de não seres capaz de expressar as tuas verdadeiras opiniões ou enfrentar as críticas de uma maneira construtiva. Bem, este episódio é exatamente sobre isso. Na verdade, vamos continuar a desvendar os mistérios da assertividade, descobrir como dizer não com confiança e aprender a abraçar as críticas como oportunidades de crescimento. Quantas vezes já te encontraste a dizer sim, quando no fundo querias dizer não? Talvez por medo de desapontar alguém, talvez por medo de seres rejeitado ou até mesmo por acreditares que é obrigação tua ajudar toda a gente. Mas a verdade é que, ao negligenciares os teus próprios limites, os teus desejos, acabas a prejudicar-te a ti, na tua saúde emocional e ao teu mundo e aos teus relacionamentos. Dizer não pode ser um desafio. Muitas vezes sentimos uma pressão enorme para agradar os outros, evitar conflitos ou manter uma imagem muito positiva. Mas aqui está a grande revelação. A assertividade capacita-nos a expressar as nossas necessidades e desejos de maneira clara, respeitosa e confiante. Acima de tudo, os teus desejos, pensamentos e comportamentos devem ser assertivos para não violarem a liberdade do outro. Ainda assim, não podes deixar que a tua seja violada. Acredita, aprender a dizer não de forma assertiva é libertador. Significa honrar a ti mesmo as tuas prioridades, cultivar relacionamentos mais autênticos e estabelecer limites que promovam o teu bem-estar. E o melhor de tudo é que essa habilidade pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e em qualquer fase da vida. Dizer não. Muitas pessoas têm grande dificuldade em dizer não aos outros. Mesmo as pessoas que são bastante assertivas na maioria das situações podem apanhar-se a dizer sim para coisas que realmente não querem fazer. Por exemplo, numa situação de trabalho, se o teu chefe te pedir para fazeres algo que tu realmente não queres, não seria apropriado praticar as tuas habilidades de assertividade a dizer não? É quase como quem diz, vai buscar aquela caixa. Tu podes ir buscar a caixa, mas a pergunta é, tu queres ir buscar a caixa? Porque se alguém te pedir para tu ires buscar a caixa, é muito importante que tu saibas se queres ou não. E és tu que deves dizer sim ou não.
E dizer não exige assertividade. Se um amigo te pede para fazeres algo que é realmente inconveniente, vais dizer-lhe sim. Se um desconhecido te pede para fazeres algo por ele, desde quando é que tu assinaste o contrato de voluntariado? Se tu disseres sim quando na verdade queres dizer não, vai criar-se ressentimento e raiva que se vão acumular em relação à pessoa com a qual tu interagiste, com a qual tu disseste um sim fora do sítio. Mesmo que essa pessoa nem perceba o que é que está a acontecer, já se está a criar um antagonismo inevitável entre os dois. E mesmo que não se crie um processo de ressentimento ou raiva, no mínimo, vai certamente criar frustração e desapontamento contigo mesmo. Lembra-te que quando assumes determinadas coisas acima daquilo que tu consegues lidar ou daquilo que tu queres, vais sobrecarregar-te. E essa sobrecarga vai causar stress. E já sabes o que temos falado nos últimos episódios. Stress é a origem de todas as doenças. A longo prazo, não ser assertivo desta maneira vai diminuir inevitavelmente a tua autoestima e levar a uma depressão ou a processos ansiosos. Sim, podes chegar a estes pontos, porque muitas vezes dizer não é o mais importante. No outro extremo do espectro, algumas pessoas conseguem dizer não, mas fazem esse não de forma agressiva, sem consideração ou respeito pela outra pessoa. Na verdade, não estão a ser assertivos e estão a ser, sim, agressivos. Isso pode fazer com que as pessoas não gostem de ti e comecem a criar, desta vez, no lado delas, algum ressentimento ou raiva. Ou seja, se tu disseres sim só porque sim, podes criar ressentimento ou raiva em ti. Se tu disseres não da maneira errada, estarás a criar ressentimento e raiva do lado de lá. Nenhuma destas é uma boa situação. Nenhuma destas é uma boa comunicação assertiva. Como nós já vimos nos episódios anteriores, todos nascemos com a capacidade de ser assertivos. Qualquer pessoa que já passou algum tempo perto de uma criança pequena sabe que ela não tem problemas em dizer não. No entanto, à medida que vai envelhecendo, que vai crescendo, que vai sendo alvo de educação, de socialização, ela vai apreendendo do ambiente uma nova experiência. E essa experiência vai condicioná-la. E depois ela percebe que nem sempre é apropriado dizer não. Podemos acabar com uma série de crenças inúteis sobre dizer não que tornam difíceis para nós usar essa palavra. Algumas destas crenças podem ser: dizer não é agressivo ou é rude, dizer não é cruel ou egoísta, dizer não é magoar os outros de propósito. Outro mito é que quando dizes não a alguém, essa pessoa não vai gostar de ti. E claro, lentamente instala-se aquela sensação de que as necessidades dos outros são mais importantes do que as tuas. E, consequentemente, vais começar a achar que devias sempre tentar agradar os outros e ser útil. Nota como é o pensamento daquelas pessoas que se preocupam tanto com aquilo que os outros acham deles. Este tipo de mitos ou pensamentos inúteis sobre a palavra não são apenas pensamentos ou opiniões que nós aprendemos na nossa socialização, na nossa forma de pertencer a um grupo. Cada um deles pode ser substituído por pensamentos ou opiniões mais úteis para ti sobre o que é dizer não. E então é importante que saibas que todas as pessoas têm o direito a pedir e tu tens o direito a recusar. É importante que saibas que quando dizes não, não estás a recusar um pedido, não estás a rejeitar a pessoa, estás simplesmente a expressar a tua vontade. As pessoas que têm dificuldade em dizer não costumam subestimar a dificuldade que a outra pessoa tem em aceitar a recusa. Nós não confiamos que elas podem lidar bem com o ouvir o teu não. Ao expressares os teus sentimentos de forma aberta e honesta, tu libertas para a outra pessoa os teus sentimentos de forma liberta e honesta. Ou seja, ao dizeres não a alguém, permites que eles digam não também aos teus pedidos, criando uma comunicação funcional de ambas as partes. Lembra-te que, às vezes, para teres um novo pensamento, precisas do tal diário de pensamentos que nós falamos num episódio anterior. E isso vai auxiliar-te a orientar, através de experimentação comportamental, como é que tu estás a nível de assertividade ou não.
Estas técnicas que aprendeste nos episódios anteriores podem ser aplicadas às tuas crenças sobre dizer não também. E, portanto, vamos mudar o comportamento, vamos saber como dizer não. Para tu dizeres não, existem alguns princípios básicos que deves aplicar. Existem algumas regras que vão permitir-te dizer não de uma forma funcional, de uma forma assertiva. Em primeiro lugar, quando dizes não, tens que ser direto, assertivo e honesto. Não precisas ser rude enfatizando a maneira como o dizes. Como regra, deves dizer não de forma breve. Dizer à pessoa porque é que isso te é difícil, porque é que não queres ou porque é que simplesmente está fora do teu alcance. Quando dizes não, deves ser educado. Dizer algo como obrigado por perguntar, mas não. Fala devagar, mas com o devido calor. Não sejas frio na tua comunicação. E por fim, acima de tudo e tão importante, como já falamos em episódios anteriores, não te desculpes constantemente só porque disseste a palavra não. É o teu direito dizer não e é o teu direito não querer determinadas coisas. Seja porque vai contra a tua vontade, os teus sentimentos, os teus pensamentos ou a tua forma de ser. Lembra-te que, a longo prazo, é melhor ser sincero do que criar ressentimentos, amarguras ou raivas. Ao dizer não, tu assumes responsabilidade por isso. Logo, não te culpes, nem dês desculpas. Mas vamos perceber quais são as formas de dizer não. Sim, ouviste bem. Há várias maneiras de dizer não. Algumas delas são mais apropriadas em situações particulares e outras noutras situações. O investigador Trevor Powell descreve 6 maneiras de dizer não e vamos abordá-las aqui, no Quem Cala Consente. A primeira maneira é o não direto. Quando alguém te pedir para fazer algo que tu não queres fazer, simplesmente diz não. O objetivo é dizer não sem pedir desculpas. A outra pessoa tem o problema, mas tu não precisas de permitir que ela passe o problema para ti. Esta técnica pode ser bastante vigorosa e eficaz com vendedores. Se alguém te está, por exemplo, a vender algo que tu de facto não queres, um não direto chega. Não apresentes desculpas, ou estarás a alimentar a máquina de vendas contra ti. Depois, em segundo lugar, temos o não refletido. Esta técnica envolve reconheceres o conteúdo e o sentimento do pedido primeiro, para só em seguida adicionares uma recusa que seja assertiva no final. Por exemplo, alguém te convida para uma caminhada no próximo fim de semana e tu ouves primeiro o conteúdo e o sentimento do pedido. Em seguida, tu sentes que de facto ou não podes ou não queres simplesmente ir. Este não refletido seria dito com qualquer coisa como: eu sei que estavas ansioso para essa caminhada, mas eu não posso ir. Isso é sempre sincero. Se é uma questão de vontade, não custa nada dizer: eu sei que estás ansioso por uma caminhada nessa tarde, mas eu não quero ir. Em terceiro temos o não fundamentado. Nesta técnica tu dás uma boa razão, muito breve, mas genuína, para poderes dizer não. Por exemplo, eu sei que estavas ansioso para uma caminhada no fim de semana, mas eu não posso ir, porque tenho um relatório que precisa ser finalizado até segunda. Este não fundamentado é provavelmente o não mais útil de todas as 6 formas de dizer não, em especial quando ele é verdade. Muitas vezes escondemos-nos atrás de um não fundamentado com uma mentira para evitar dizer a nossa vontade. Isso vai funcionar, mas mais cedo ou mais tarde vai virar-se contra ti. Depois tens o não temporário, aquilo que os ingleses chamam de rain check. É uma forma de tu dizeres não a um pedido no momento presente, mas deixares espaço para poderes dizer sim um dia no futuro. Usas apenas este não quando realmente quiseres atender ao pedido, só que nesta fase não queres ou não podes. Por exemplo, não posso almoçar contigo hoje, mas posso almoçar na semana que vem. Este não precisa de explicação. Nota como a assertividade tem locais próprios para explicar, fundamentar ou desculpar. Pois em quinto lugar tens o não questionador.
É quase como o não anterior, porém, é um não que deixa de imediato uma necessidade de resposta. Por exemplo, quando dizes, não posso almoçar contigo hoje, não sendo hoje, quando é que gostavas de ir? Na verdade, estás a dar o tal rain check, mas estás já a comprometer-te para um futuro próximo. E depois, por fim, o sexto tipo de não é um não perigoso, é um não difícil de utilizar, que pode ser usado numa ampla gama de situações, porém, na grande maioria das vezes pode tender a parecer agressivo. E na verdade, é um não que se repete simplesmente, é um não do disco riscado. Sem explicações, apenas repetes não. Isto é particularmente importante para solicitações persistentes que começam a sair do teu controlo. E é importante ser-se assertivo sem se dar explicações. Funciona com vendas, funciona com situações de excesso, funciona com imensas coisas. Porém, temos que ter muito cuidado na utilização deste não de disco riscado. Por exemplo, não posso almoçar contigo. Oh, anda lá, não vai demorar muito tempo. Não posso almoçar contigo. Anda lá, vem daí, eu pago. Não posso almoçar contigo. E está, é um não assertivo, que normalmente é para controlar excessos, normalmente é para delimitar fronteiras. Em suma, dizer não pode ser difícil para muitas pessoas. No entanto, todos já fomos crianças. E quando crianças, não tínhamos problemas em dizer não. Só que à medida que aprendemos com o nosso ambiente, com a nossa sociedade, com a nossa família e educação, com a nossa experiência, começamos a desenvolver problemas com a palavra não, com a negativa. Dizer sim quando na verdade queremos dizer não vai levar à criação de stress, ressentimento, raiva e no mínimo um desapontamento que vai deixar-te a ti com moças na autoestima. Se temos dificuldade em dizer não, geralmente é porque mantemos uma série de crenças inúteis sobre dizê-lo. E estas crenças inúteis tu podes alterar ao perceber exatamente cada situação utilizando, por exemplo, a técnica do diário de pensamentos que nós exploramos num episódio anterior. Existem algumas diretrizes para dizer não. E isso inclui seres breve, claro e honesto. E nunca tenhas medo que dizer não possa ser mal visto pelos outros, criar um julgamento estranho ou resvalar por agressividade. Se o fizeres de uma forma sincera, clara e educada, se lhe deres algum calor e adequares a forma certa de dizer não a cada momento, certamente dizer não com assertividade vai trazer-te mais um passo para o teu plano para viveres em pleno. Lidar com críticas. Não tem diretamente a ver com o dizer não, mas muitas vezes o dizer não pode levar a momentos em que és criticado. Todos nós já fomos criticados em algum momento das nossas vidas. Ser capaz de aceitar críticas de forma assertiva é uma das tarefas mais importantes que enfrentamos na nossa jornada para uma maturidade emocional. A palavra crítica vem de uma palavra grega antiga que descreve uma pessoa que oferece julgamento. Portanto, para aceitar as críticas com maturidade, precisas de ser capaz de aceitar o feedback de algo na forma de análise, observação ou interpretação dita por outras pessoas. Nunca esquecendo que essas pessoas estão a basear-se única e exclusivamente na perspectiva delas e não na tua. A crítica pode de facto ser construtiva ou destrutiva. A crítica construtiva é projetada para te fornecer feedback genuíno de uma forma útil e não ameaçadora para que possas de alguma maneira aprender e crescer com isso. O feedback de uma crítica construtiva é normalmente válido, ou seja, é uma crítica verdadeira. Por exemplo, gostei muito da maneira como escreveste o relatório. No entanto, acho que poderias ser ainda melhor se te focasses mais na parte da ortografia. É uma crítica sim, mas construtiva. Na maioria das vezes, as pessoas acham que críticas destrutivas são aquelas que dizem, entre aspas, mal de alguma coisa.
Mas não. Críticas destrutivas são aquelas críticas que são validadas em mentiras. São críticas não válidas. Críticas, quando válidas, são feitas de forma extremamente inútil. Muitas vezes são dadas por alguém sem pensar muito, ou então a serem projetadas propositadamente para te envergonharem, humilharem ou magoarem. Por exemplo, este relatório está realmente mau e a tua ortografia é terrível. Nota o teor julgador que está por detrás desta crítica. Certamente que há aqui excesso, certamente que não há uma validação, por mais que a ortografia seja má. Por que é que nós reagimos da maneira que reagimos quando ouvimos uma crítica? A maneira como nós aceitamos as críticas é amplamente baseada nas nossas experiências com críticas quando éramos crianças. Se não experimentamos nenhuma crítica quando éramos crianças, quando a formos a experimentar pelas primeiras vezes enquanto adultos, vamos ficar arrasados. Se recebemos críticas muito construtivas quando crianças, podemos lidar bem melhor com as críticas quando chegarmos a adulto. Mas se quando crianças formos criticados de forma dura, punitiva e até em críticas destrutivas, poderíamos começar a ver a crítica como prejudicial, repulsiva e até destruidora. Este último caso geralmente ocorre quando toda a nossa pessoa foi criticada e não apenas um só comportamento. Por exemplo, se cometemos um erro quando crianças e ouvimos "és um estúpido", isso não implica que como pessoa, em tudo o que fazemos, somos estúpidos. A crítica parece uma espécie de rejeição a um momento e a uma situação. Se te sair sem querer para os teus filhos uma frase estapafúrdia destas, não penses que é por isso que lhe estás a causar um problema mental. Obviamente que o ato continuado de críticas duras ou punitivas, mais cedo ou mais tarde, vão causar as ditas moças. Por outro lado, do outro lado da medalha, vemos acontecer cada vez mais nos dias de hoje a criança que não é criticada de todo, a criança que é largada às suas próprias vontades, às suas próprias manias. O que vai acontecer é que, quando chegarem a adultos, vão experimentar inevitavelmente críticas que podem até ser construtivas. No entanto, vão arrasar o adulto para sempre. E tu? Quando és criticado, como é que respondes às críticas? Ficas confuso? Entras na defensiva? Ignoras e segues em frente? Ou internalizas e começas a criar uma certa raiva que remoe lá dentro? Saberes a resposta a isto é muito importante. Saberes exatamente como tu reages a cada tipo de crítica é extremamente importante. Porque são esses comportamentos que tu tens que avaliar, adaptar e conscientemente recriar para o teu futuro. Se fores predominantemente passivo, vai ser difícil responder bem às críticas. Podes apenas correr para te esconder e sentir-te ali magoado e confuso num canto. Ou então, mais cedo ou mais tarde, irás começar a concordar com qualquer crítica e em breve serás tu o primeiro e grande crítico de ti mesmo, começando a dizer coisas autodestrutivas como "eu sei, eu sou um inútil e tenho que parar de fazer isto". Podemos tender a ver uma crítica ao nosso comportamento como uma rejeição daquilo que nós somos. Esse tipo de resposta pode levar a depressões, ansiedades e momentos graves de baixa autoestima. Sentimos que o mundo é um lugar crítico e concordamos com todas as críticas. E quando damos por nós, sair do fundo do poço vai ser muito difícil. Mas nem só de respostas passivas às críticas se vive. Há quem tenda a ter respostas agressivas às críticas, que é quando tendemos a responder agressivamente, ouvir as críticas quase como se fossem um ataque pessoal. Sentirmos-nos atacados, então tornamos-nos defensivos e podemos partir nós mesmos para o ataque. Por exemplo, quando respondemos retaliando de imediato. Alguém te criticou dizendo "estás atrasado" e tu respondes qualquer coisa como Tens calma, lata. Eu estou atrasado hoje, mas tu estás atrasado todos os dias. Este tipo de resposta vai levar a conflitos, a um aumento de agressividade e vai destruir qualquer hipótese de comunicação e relacionamento.
E claro, inevitavelmente vai causar stress. E eu não vou repetir outra vez que o stress é a origem de todas as doenças. Por isso é importante que tu cries respostas assertivas às críticas. Quando respondes assertivamente às críticas, começas a identificar a diferença entre a crítica construtiva e a crítica destrutiva. E isso vai permitir-te começar a responder cada vez mais apropriadamente a cada situação de crítica na tua vida. Quando temos comportamentos assertivos às críticas, nós não ficamos na defensiva, não criamos raiva, não culpamos ou magoamos para fugir. Ficamos calmos, ponderamos sobre as críticas e vamos lidar com as eventuais emoções negativas que essas críticas tragam. Para conseguires ter comportamentos assertivos ante as críticas na tua vida, tens que criar pensamentos úteis e conscientes nesse processo. Quando és criticado por algo errado que fizeste, não significa nada sobre ti. Não significa nada sobre a pessoa que criticou. Significa apenas que aquele comportamento possuiu um processo que foi avaliado como errado. Não és tu que estás errado. Então nesse momento deves fazer a segunda fase, que é ponderar sobre a crítica. O que é que podes aprender com a crítica? A maioria das críticas provavelmente baseiam-se em alguma verdade. Se a crítica te parecer demasiado negativa, é nesta altura que tu vais perceber se ela é destrutiva ou construtiva. Portanto, sempre que fores criticado, faz uma pequena pausa e pergunta a ti mesmo: o que é que eu posso aprender com isto? Se de facto não houver nada a aprender, então avalia a crítica, porque provavelmente trata-se de uma crítica destrutiva. E sempre que ouvis uma crítica, nunca respondas, nunca te desculpes antes de ponderar o que é que vais aprender com isso. Até porque muitas vezes a resposta certa a uma crítica construtiva é demonstrar o quanto tu já estás a querer começar a aprender. E é assim que tu respondes assertivamente às críticas da tua vida. Por isso, aceita as críticas. Se a crítica for válida, aceita-a sem expressar culpa ou sem expressar emoções negativas. Eventuais emoções negativas, tu irás lidar com elas inevitavelmente quando aprenderes, quando fizeres a pausa e disseres a ti mesmo: o que é que eu vou aprender com isto? E sempre que ouvires uma crítica, nunca respondas de imediato. Pensa primeiro. Primeiro, pondera. Até porque, se for uma crítica construtiva, tu tens material para crescer, tens material para aprender qualquer coisa. Se for uma crítica destrutiva e tu a notares baseada em coisas pouco válidas ou até numa mentira, então está na altura de dizer não a essa pessoa de forma assertiva e remover-lhe todo o poder que ela tem sobre ti. Lembra-te que tu és único, lembra-te que tu és dono de ti mesmo e lembra-te que ser assertivo não é ser mal criado, lembra-te que ser assertivo não é ser mal educado, lembra-te que ser assertivo não é ser agressivo, e isso nós já aprendemos em episódios anteriores e é por isso que estamos no Quem Cala Consente a abordar a assertividade com calma ao longo de vários episódios. E na verdade nunca te esqueças que és tu que crias a maneira como tu és, principalmente quando estás consciente, principalmente quando estás a dominar todo o teu processo neste plano para tu viveres em pleno. Afinal de contas, tu és aquilo que tu és. Mesmo, tu és o que tu és. E a minha missão neste episódio também está terminada. O Quem Cala Consente vai continuar ainda com a assertividade, vai continuar ainda com esta temática e voltamos a encontrar-nos na próxima semana.
E se algum dia fraquejares, podes contar comigo, porque é para isso que aqui estou, a partilhar um plano para tu viveres em pleno. E é por aí estares que te estendo o meu mais profundo e sincero agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. I am what I am, and what I am needs no excuses. I deal my own deck, sometimes the ace, sometimes the deuces. Não te esqueças de partilhar este podcast e permitir que outros tenham acesso a esta mensagem de encorajamento. E já agora, vamos caminhar para mais prémios no Quem Cala Consente, porque quanto mais disseminado for, maior será a assertividade do mundo que nos rodeia. De resto, já de seguida, comenta nas redes sociais e se te fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti. Afinal, quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário